Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um café com pão do céu. Hoje eu tenho uma palavra especial acerca de 2 Crônicas 7,14. Eu quero lhe compartilhar algo e te explicar algo muito interessante que encontrei no texto hebraico de 2 Crônicas 7,14. E quero aproveitar mandar meu abraço aqui para aqueles que se conectam com a gente aqui pelo YouTube, né? Então quero mandar meu abraço aqui também por aqueles que se conectam com a gente lá no Facebook. Então quero mandar meu abraço aqui para Mônica, mandar um abraço para Enilson, mandar meu abraço aqui para Denise, para Ruth, Cândido, um abraço para Elisângela lá em Petrópolis, né? A esposa do apóstolo Satiro, Elisângela, esposa de Tuninho, um abraço para Tuninho e essa galera linda de Petrópolis. Abraço aí para Maria, nossa Maria Miguel, abraço para, enfim, para a família CBI. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu volto já, mas antes quero só te convidar para algo bastante significativo. Bastante significativo. Este ano nós vamos ter um programa especial no dia 31 de dezembro, porque 31 de dezembro este ano não acontece em meio de semana, acontece no fim de semana. Então, nós teremos um programa bastante especial, assim, no romper do ano de 31 de dezembro, de sábado para domingo. E aí fica ligado aí, que você vai recebendo informações. Ok? Bom dia, café com pão do céu. Aqui comigo, com o apóstolo Eduardo Machado. Bom, nós estamos aqui de volta e eu quero essa manhã, nessa linda manhã de terça-feira, depende do dia que você vai abrir aqui esse vídeo, né? Então, pode ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, me acompanha aí. E eu quero, esta manhã, compartilhar com você uma passagem linda sobre o arrependimento do povo de Deus e qual é o grande segredo que o arrependimento traz. A passagem é 2 Crônicas 7, e eu vou ler a partir do verso número 12 até o 14. Está escrito assim, eu vou ler na versão internacional. O Senhor lhe apareceu a Salomão à noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é uma passagem bíblica fenomenal, impressionante essa passagem bíblica. E uma das coisas muito interessantes dentro desse texto bíblico está a motivação que estava no coração de Salomão para adorar a Deus e como Deus lhe respondeu. É importante destacar algumas coisas importantes dentro dessa passagem bíblica, começando lá no capítulo 5 de 2 Crônicas, passando pelo capítulo 6 e chegando nessa parte, e ainda tem mais do que Deus falou com Salomão, mas essa parte é muito significativa. No capítulo 5 de 2 Crônicas, Salomão, depois que construiu o templo, então ele vai oferecê-lo ao Senhor. Ele o construiu com esmero, ele o preparou de uma maneira riquíssima, porque ele acreditava que a casa de Deus tinha que ser da melhor qualidade. E diante daquilo que ele colocou na casa de Deus, e uma das coisas importantes que tinha na casa de Deus era o ouro e a prata que ele colocou ali na casa de Deus.
E Salomão, depois que terminou a obra, ele então seguiu todos os trâmites bíblicos para agradecer a Deus. E por conta desse fato, quando os sacerdotes, de acordo com 2 Crônicas 5, 12, 13 e 14, depois que os sacerdotes e aqueles que tocavam trompetes ou trombetas começaram a tocar, uma glória de Deus desceu naquele lugar que os sacerdotes, os ministros, não conseguiam ficar em pé. Era um poder tão grande, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. No capítulo 6, Salomão então fala com Deus, oferece uma linda oração a Deus, de arrependimento, de entrega, de dedicação. Todas as vezes que nós oferecemos a Deus o melhor, todas as vezes que o melhor que temos a oferecer a Deus é a nossa dedicação, a nossa entrega, uma oração sincera e uma atitude de humildade diante de Deus, é inevitável que Deus corresponda à nossa oração. Não estou dizendo que Ele responda, Ele corresponda. Ou seja, aquilo que buscamos, Deus vai nos responder. Dentro desse texto, finalmente, Salomão não recebe a visita de um profeta que vem trazer um recado de Deus. Ele não recebe a visita de um vidente. Não. As atitudes de Salomão de dedicação a Deus, a sua completa entrega, a sua completa humilhação diante de Deus, ele motiva para que o próprio Deus se manifeste a ele. E de noite Deus aparece a Salomão e ele fala essas coisas lindas que eu acabei de ler. Uma das coisas muito interessantes dentro desse texto é quando o Senhor diz: eu ouvi sua oração. É tão maravilhoso na língua hebraica, é que a ideia é que Deus não simplesmente escutou, Deus prestou atenção à sua oração. Essa é a ideia de que Deus ouviu a oração de Salomão. Deus prestou atenção, fixou atenção na oração de Salomão, como se Deus dissesse: que interessante, tem coisa mais maravilhosa no meio dessa oração, por causa da dedicação, da sinceridade e da humildade de Salomão. Eu quero primeiro dizer para você que quando nós nos apresentamos diante de Deus com dedicação, que eu quero dizer para você, não é simplesmente uma entrega pessoal, mas é uma entrega completa. É como se o dinheiro que eu ganhei, os bens que eu tenho, a família que eu tenho e tudo aquilo que me cerca, eu estou carregando junto na hora que eu me prostro diante de Deus. É como se eu estivesse de fato disposto a entregar tudo para Deus. Esse tipo de atitude move o coração de Deus. Como você comparece diante de Deus? Você comparece diante de Deus com reservas? Do tipo dizendo: não toque aqui, Senhor, aquilo ali não pode, eu vou te entregar só esse pedaço aqui da minha vida. Essa não é uma oração perfeita. A oração que recebe resposta efetiva e poderosa, que inclui a presença e manifestação do próprio Deus, é a oração quando a minha dedicação é completa, de tudo que eu tenho e tudo que eu sou, porque tudo que tenho e tudo que sou pertence ao Senhor. E quando essa devolução é honesta, sincera e humilde, você pode ficar certo: Deus intervirá sobre a sua vida com uma resposta poderosa. A outra coisa mais interessante é que Deus cria uma situação demonstrando para Salomão o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, mandar que os gafanhotos devorem o país. Opa. Deus está dizendo que, preste bem atenção, você precisa prestar atenção nesse texto. Se eu fechar os céus, então Deus está dizendo que em alguma circunstância que Ele fizer algo,
se o povo se humilhar e buscar a face do Senhor, ele vai sarar a terra. Preste bem atenção. Essa é uma condição poderosa. O Senhor está dizendo, se eu fechar os céus e se eu mandar os gafanhotos, na verdade, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, olha, ainda que fosse eu mesmo, olha, isso é poderoso. O que Deus, na verdade, está querendo dizer, ainda que fosse eu que mandasse fechar os céus e que não chovesse, ainda que fosse eu que mandasse os gafanhotos para devorar o país, ou ainda que fosse eu que mandasse uma praga sobre vocês, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí Deus diz que vai sarar. Preste bem atenção. A questão aqui é, ainda que fosse Deus, ainda que fosse por determinação dele, ele vai sarar a terra. Agora imagina, quando isso é artimanha das trevas, isso é obra de bruxaria, isso é obra de macumbaria, isso é obra do inimigo contra as nossas vidas e contra o nosso país. Olha, se Deus é capaz de, tendo determinado ele mesmo fazer algo, ele vai ouvir a voz do povo, imagina quando são os inimigos do povo de Deus que está planejando destruir o povo de Deus. Não resistirão. O Salmo 68, escrito pelo nosso querido rei Davi, designa uma coisa tão tremenda, que quando Deus se levanta do seu trono, seus inimigos fogem. Então, ainda que seja o próprio Deus que designe essas desgraças, que normalmente não é o inimigo, é o devorador, o migrador, o destruidor, o cortador. Se Deus vai mudar seu próprio coração, isso é uma figura de linguagem, mudar o coração, porque você sabe muito bem que Deus não muda. Isso que eu estou falando é um antropomorfismo, eu estou colocando atitudes humanas nas atitudes de Deus. Então é só uma figura de linguagem que eu estou usando. Deus não muda. Mas Deus está dizendo que ainda que tenha sido Ele que tenha mandado essas desgraças sobre a vida, Ele vai sarar a terra. Então, repito, nada pode deter a misericórdia de Deus, nada pode deter o amor de Deus e nada pode deter o poder de Deus quando há um povo que o busca de verdade. E aí que entra uma coisa muito importante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aqui é muito interessante, porque vai kra ou kará, chamar, não é apenas dar um nome. Kará também quer dizer, Eduardo, João, vem cá. E aí o João ouve e vem cá. Chamar também não é apenas dar nome, mas é clamar. É dar um grito acerca de um nome, convidando-o. Então, o povo que costuma clamar, que costuma chamar pelo nome do Senhor, pelo nome dele, e é importante isso. O escritor aqui está destacando aquilo que o pai falou. E ele disse, se vocês que costumam gritar o meu nome, se vocês que costumam me chamar para vir, se vocês costumam se sentir como meu povo e dão a mim o verdadeiro nome e que vocês se chamam como filhos do Eterno, ele então está chamando a atenção para esse fato. Não é somente que a gente tem o nome de Deus em cima, mas alguém que está habituado a frequentemente buscar a face desse Eterno e conclamá-lo para andar junto conosco. Aí ele diz assim, se humilhar e orar e buscar a minha face. Peraí. Orar e buscar a face são diferentes? São diferentes. Deus está chamando a atenção de que a oração que deve ser feita
É uma oração que não tem medo. É orar e buscar a face de Deus. É como se eu estivesse olhando para lá e você que está me assistindo agora procurasse de alguma maneira buscar meu rosto, para olhar a minha face, para olhar para a minha cara, para entender o que eu estou vendo. O que o Senhor está dizendo, eu quero que vocês me entendam. Eu quero que vocês me contemplem. Eu não quero apenas que vocês peçam. Eu não quero apenas que vocês me chamem. Eu quero que vocês tentem me compreender. Eu quero que vocês me coloquem em seus corações e tentem olhar para mim de uma maneira que compreendam como eu estou. Olhar a face de Deus é poder entender que Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim. Buscar a face, então, é entender o que Deus está querendo fazer. Isso é tremendo, porque muitas das vezes nós oramos e apenas oramos, mas Deus está querendo que nós nos envolvamos com Ele. Não tenhamos medo de contemplar a sua face, não tenhamos medo de morrer ao ver a sua glória. Deus está nos desafiando a buscar a sua glória. Não é simplesmente orar, mas buscar a glória de Deus. Senhor, eu não quero apenas falar contigo, eu quero tua presença. Eu quero poder contemplar a tua face e dizer, que lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Uau! Isso muda muito o significado da nossa oração. E se afastar dos seus maus caminhos. E aqui eu gosto muito da expressão em inglês, turn. Tornar de seus maus caminhos. A palavra indica o que nós encontramos no Novo Testamento, que é uma palavra grega, metanoesate, que designa arrependimento. E a palavra aqui, se afastar-se dos seus maus caminhos, tornar de seus maus caminhos, é quando uma pessoa está seguindo numa determinada direção e ela resolve voltar, mudar de direção. Deus está dizendo aqui, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, ou seja, em outras palavras, se você está indo numa direção e você mudar a rota, se você alterar a rota e ir na outra direção, e em que direção? Em direção à face do Senhor. É isso que Ele está chamando a atenção. Buscar a minha face, buscar a face do Senhor, quer dizer que você está indo numa direção equivocada, numa direção errada, e aí você muda a rota, e você vai para a direção onde está a face do Senhor. Isso é arrependimento. E buscar a face do Senhor é buscar entender o que Ele quer. Opa. Aqui não é simplesmente fazer uma oração pedindo algo. É uma oração buscando algo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, para eu me humilhar, eu tenho que dizer, eu sou nada, Senhor. Eu não posso nada. E se humilha dizendo, eu me rendo a Ti. 2. E aí eu peço algo, mas meu pedido é baseado num propósito. Qual propósito? Eu quero que Tu faças o que queres e não o que eu quero. Buscar a face do Senhor é não ter medo da glória de Deus, porque se for preciso eu morrer, para que Deus intervenha, não temerei. Por quê? Porque para nós o morrer é lucro e o viver é Cristo. Gente, isso aqui é muito sério. E, além de tudo, Ele quer que nós mudemos a rota. Ele quer que nós paremos de seguir nossos próprios caminhos. Uau! O pecado da gente, ainda que adulterar, ainda que roubar, ainda que humilhar as pessoas, ainda que fazer fofoca contra as pessoas seja pecado,
mas o maior pecado, se assim posso dizer, é não fazer a vontade de Deus. Isso é que desaponta, desagrada a Deus tremendamente. Porque alguns pecados, assim está enumerado no Novo Testamento, são pecados na carne. Mas não fazer a vontade de Deus e desobedecê-lo é um princípio satânico. Porque todas as vezes que nós queremos fazer aquilo que achamos, quando nós queremos ser o que somos e quando nós queremos anular a vontade de Deus em nós, isso é rebeldia. Isso nos mata. Quando um homem adultera, quando uma moça se prostitui, quando um rapaz se mete na homossexualidade, quando nós ferimos a esposa, quando a esposa fere o marido, esses são pecados de relacionamento, porque nós ferimos pessoas e são pecados na carne. O Novo Testamento fala sobre isso, de pecados na carne. Mas o problema do pecado da desobediência é que ela nasce no coração, a rebeldia. A desobediência nasce no coração. Então, o desafio de Deus para nós não é simplesmente que nós deixemos de fazer coisas feias com a nossa carne, mas que nós deixemos de fazer coisas ruins a partir do nosso coração. Todas as vezes que nós não buscamos a vontade de Deus, e quando nós impomos nossa vontade, nós desagradamos a Deus. Quando você finalmente se rende a Deus e diz: Senhor, faz tua vontade. Essa é a oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Uau! Essa oração abdicava de sua própria vida. Porque Jesus sabia que o plano de Deus era matá-lo. Porque Deus sabia que a única maneira de resgatar o homem era que um inocente morresse por um pecador. E Deus usou no Velho Testamento várias figuras para indicar isto. Por isso que ele pedia que houvesse um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem enfermidade alguma, um cordeiro inocente. E aquele cordeiro inocente, morto no altar no Velho Testamento, de modo analógico, apontava para o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum, inocente, foi colocado na cruz. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Uau! Jesus sabia que ele ia sofrer. Jesus sabia que ele ia ser humilhado. Jesus sabia que ia ser cuspido. Jesus sabia que ia ser maltratado. E ele assim mesmo aceitou, porque ele sabia que a obediência traz resultados maravilhosos. Toda obediência a Deus traduz-se em bênção, traduz-se em vida, traduz-se em vitória. Ouça o que eu vou te dizer. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, abrir mão de suas vontades, mas o plano de Deus é esse. Você constrói a sua vida baseado em sonhos. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser engenheiro. Eu abri mão desse meu sonho para obedecer o sonho de Deus quando Ele me chamou para o ministério. Talvez você pense assim: mas eu conheço muitos ministros milionários. Preste bem atenção. O ministério pastoral, o ministério apostólico, ele não é instrumento de ganho financeiro. Ele é instrumento apenas de ganho espiritual. É uma obediência a um plano acima dos planos desta terra. Acima dos planos financeiros,
acima dos planos universitários, acima de qualquer plano material desta terra. Muita gente pensa que o ministério é meio de ganho. Não é. É apenas meio de manutenção da nossa vida como seres humanos na terra. Se daí você espera ficar rico, milionário, você está equivocado. Seu projeto é outro e não está no coração de Deus. Se ele te enriquecer, amém. Mas se não, está dentro dos propósitos de Deus a sua manutenção. Esse é o meu chamado de atenção a você. Então, quando eu abri mão desse meu sonho, eu segui o propósito de Deus. Há 40 anos estou perseguindo assim. E Deus me deu o privilégio de, depois de alguns anos, 40 anos, obedecendo uma geração, fazendo a vontade de Deus, Deus me dá o privilégio de agora, no final do ano, meu filho se tornar engenheiro. Maravilha, não? Pois bem, quero deixar isso com você. Mas, para terminar, eu quero esclarecer uma coisa a você. Nós estamos vivendo um momento difícil em nosso país. E a decisão em nosso país não depende de escolher entre um ou outro presidente. A nossa escolha está entre honrar a Deus ou não. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não importa. Ouça o que eu vou lhe colocar aqui esta manhã. Não importa quem vai ganhar as eleições. Nós continuaremos buscando a Deus. Nós continuaremos nos humilhando diante de Deus. Nós continuaremos buscando a face de Deus. Isto é, buscando que a sua vontade seja feita sobre nossas vidas. Pode ser que a vontade de Deus não seja feita sobre o Brasil como nação, mas nunca esqueça, eu sou apenas um homem do céu, você é apenas uma mulher do céu, você é apenas um homem celestial que no momento mora na terra, você é peregrino aqui. Você está transvestido de brasileiro, mas você não é brasileiro. Você é celestial. Com base nesse princípio que você é, porque você aguarda, é uma pátria celestial. Você não está vivendo baseado na pátria que está aqui. Você não pode bater no peito dizendo eu sou brasileiro. Você é cidadão celestial. Por quê? Porque você vai morar no céu? Não, porque o seu rei está assentado na glória celestial. E de lá ele manda a sua vontade para mim e para você. Então nunca esqueça disso. Você está vivendo durante 70, 80, 90, 100 anos nessa terra. Mas a sua vida de verdade é na eternidade. Então preste bem atenção. Não faz a mínima diferença mais quem estará diante do governo, porque daqui para frente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e vou curar sua terra. Preste bem atenção, a cura deste Brasil não passa pela mão de nenhum desses dois candidatos a presidente. Passa pelo joelho de oração da igreja. Passa pela nossa humildade diante de Deus. Passa por essas campanhas que o Brasil todo está fazendo. Diante do medo da crise e do medo da instalação de um comunismo nessa nação, eu não me lembro em toda a minha vida cristã. Sou mais de 50 anos servindo ao Senhor Jesus. Eu não me lembro, nunca vi o Brasil buscar tanto a Deus. E a minha maior alegria é que evangélicos, católicos e todo tipo de pessoa que professa fé em Jesus está jejuando e orando e buscando a face do Senhor. Que lindo, irmãos. O que é que uma crise não fez nessa nação? Você não pode ficar de fora desse negócio, cara. Não importa se você é lulista, se você é bolsonarista.
Você precisa buscar a Deus. E você não tem que buscar a Deus pedindo: Senhor, tira o Lula, Senhor, põe Bolsonaro. Você não pode buscar a Deus dizendo: Senhor, tira o Bolsonaro e põe o Lula, Senhor. Isso não é buscar a face de Deus. É sério. Eu estou corrigindo algumas coisas no que a gente está orando. Nós temos que buscar a face de Deus e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda-nos do mal, Senhor. Senhor, assume o controle do Brasil. Dirige esta nação. Meu desafio para você. Várias igrejas estão fazendo jejum e oração. Algumas começaram a jejuar numa cadeia de jejum e oração com o povo de sua igreja desde dia 3 de outubro e vai até o dia 30. A equipe de intercessão da Comunidade Bíblica Internacional está jejuando permanentemente. Todos os dias tem 2, 3 irmãs jejuando e orando. Eu agradeço muito a Deus pela vida dessas irmãs, essas intercessoras da Comunidade Bíblica Internacional. São mulheres que sustentam o meu ministério e a minha família. Eu agradeço a todas elas, desde a pastora Cássia, nossa líder, até a mais jovem, que é a nossa querida Gil, nossa engenheira Gil, que faz parte da equipe de intercessão. Mas olha só, dia 22 de outubro, se você mora em Duque de Caxias e puder escolher um horário entre meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, enfim, 24 horas do sábado, dia 22 de outubro, se você pode comparecer ao templo da CBI Caxias e orar 1h conosco, eu vou fazer a mesma conclamação que fez Jesus aos discípulos quando eles dormiam enquanto ele orava. Vocês não podem velar comigo nem por 1h? Então quero te desafiar, dia 22 de outubro, há vários horários, a lotar o templo da comunidade em oração e ir em jejum. Eu vou estar 24 horas no templo. Eu vou entrar às 0h de domingo e vou ficar até meia-noite, eu vou ficar de 0h de sábado 22 de outubro, 0h do sábado 22 até meia-noite do dia 22. Eu te convido para estar lá com a gente. Nos humilharmos, buscarmos a face do Senhor. E você, membro de outra igreja evangélica, junte-se à visão de seu pastor, junte-se à visão de seu apóstolo. Se a sua igreja está desafiando jejuns intermitentes, jejuns constantes, pega a orientação de seu apóstolo, pega a orientação de seu pastor, de sua pastora, de seus líderes. Não estou te convidando a deixar a visão de seu ministério só para fazer o que o nosso ministério está fazendo. O nosso ministério vai fazer isso. Mas se você faz parte de outro ministério, pega a visão aí do seu líder. Se ele te desafiar a buscar a Deus, sei lá qual dia que vocês vão fazer, vai lá. Deus vai nos abençoar. E a bênção não está de que Deus vai mandar carro, que Deus vai mandar avião, de que Deus vai mandar casa, que Deus vai mandar dinheiro. A nossa bênção está acima disso. A nossa bênção está no controle que Ele vai exercer sobre nós e a capacidade que Ele vai gerar em nós de fazer sua vontade e realizar os mistérios de Deus na terra. Essa é a minha palavra, é isso que eu quero colocar para você esta manhã. Deus te abençoe.